Bom dia a todos, prazer muito grande estar com vocês, rever alguns amigos, conhecer muitos outros, ficar muito impressionado com o templo, com essa igreja, as instalações, não só o templo em si, mas as instalações no entorno, né? Estava conversando com o reverendo há pouco tempo, aqui agora, antes de iniciar, eu tenho passado por muitas igrejas e falado em muitos lugares, e a nossa realidade financeira é complicada, não é? E as igrejas, obviamente, têm muita dificuldade financeira. Então, quando consegue construir um bonito templo, já é um privilégio. Depois, normalmente, vai aumentando a necessidade e a gente vai fazendo puxadinhos, assim, né? Depois fica uma espécie de labirinto que a gente entra, nunca sabe onde vai parar, passa um corredor que não sai em lugar nenhum, aí tem uma porta, você entra, também não sai nada, né? Mas não é o caso aqui, é uma beleza, são muito bonitas as instalações e muito úteis e bem construídas. Parabéns a vocês todos. Eu sei o que custa isso, não só em termos financeiros. Desde ontem nós estamos conversando sobre algumas questões musicais. Ontem falamos muito mais da parte prática da música mesmo, conhecendo os regentes da igreja, de outras igrejas, os cantores, participantes do coro, enfim, conhecendo a parte musical da igreja. Também nos impressionou muito. Uma igreja que tem a possibilidade de ter um grupo eficiente, efetivo, trabalhando constantemente com boa qualidade na área da música, é um privilégio para muito poucas, e podem me crer, muito poucas. A gente tem uma deficiência muito grande na área musical na Igreja Presbiteriana do Brasil. E algumas igrejas estão completamente perdidas no seu caminhar nesta relação. Eu tenho pensado cada vez mais, reverendo Jair, que a discussão, francamente, nem é exatamente sobre a música, mas é sobre o culto, eu tenho a impressão. A gente tem perdido a noção do que é o culto a Deus. A gente tem sido bombardeado por tanta informação na televisão, de espetáculos, de shows, às vezes circenses, com o nome de culto, que a gente se perdeu, às vezes contaminado, mal contaminado, por o que a gente vê por aí. Eu queria conversar um pouquinho sobre o primeiro teste. Eu tenho que apontar para onde? Para lá ou para cá? Mas isso é tecnologia mesmo, né? Deixa eu ver se é verdade. Uau! Estava comentando, há alguns anos, quando a gente ia fazer uma palestra, não tinha pendrive, então a gente levava disquete, uns 3 com a mesma palestra, né? Levava um CD que já tinha, e levava transparências para passar, assim, e às vezes nenhuma das 3 funcionava e a gente tinha que esquecer tudo e falar. Melhorou muito, fala a verdade. Queria falar um pouquinho sobre teologia e música. Na verdade, eu queria falar sobre teologia, música, e a letra do meio vai mudar, às vezes. Eu queria começar falando sobre teologia e música, propriamente. Na verdade, eu apertei o botão errado, mas também são 4, eu tenho que tomar uma decisão cada vez. Agora, acho que eu não posso fazer nada, só vocês, né, aí atrás. Ok, obrigado. Acho que não erro mais. Uma pergunta que muito me fazem, acho que nos fazem a nós músicos, não é? É assim, música surgiu como? Quem que inventou música? Não é? A gente tem algumas referências no texto bíblico, não é? Mas na história da humanidade, assim, que grupo, onde é que... Não é? É um pouco difícil, porque todos os estudiosos de sociedades, de grupos, então, antropólogos, sociólogos, não é? E os etnomusicólogos, né, que estudam a música nas diferentes culturas, percebem, investigando culturas, que, por mais principial que seja a cultura, um neologismo apropriado para aqui agora, por mais inicial que seja o grupinho cultural lá se acomodando, tem música lá, tem algum tipo de música. De fato, até hoje, nenhum grupo cultural foi encontrado que não tivesse música na sua comunicação diária. Nenhum grupo cultural. Parece, portanto, que música já estava lá de alguma forma. Em alguns grupos culturais, que estão muito no princípio da sua organização, percebeu-se que a música tem uma função de comunicação não verbal muito eficiente no dia a dia.
Em alguns grupos que ainda não desenvolveram um alfabeto muito rico ou uma linguagem muito elaborada, música é um grande auxílio. Você vai perguntar, mas como é que os caras chegam a essa conclusão? Bom, tem algumas pistas. Por exemplo, a gente percebe que as línguas mais antigas ainda faladas, então, por exemplo, o antiquíssimo chinês ou algumas línguas hindus que foram comprovadamente bem preservadas, têm vocábulos não tão ricos, não tantos vocábulos, mas tem sílabas que têm significados diferentes dependendo da musicalidade. Por exemplo, tá quer dizer janela, e tá quer dizer árvore. Entende? Então, o som vocálico, o silábico é o mesmo, mas a musiquinha muda, se sobe é uma coisa assim. Então, eles começam a deduzir, e isso é um exemplo muito pobre de uma coisa que é muito rica, que a música, às vezes, antecedeu a linguagem mais complexa, muito rica de sintaxe, de complicações gramaticais. Música estava lá como comunicação concreta. E você acha, às vezes, isso meio estranho, mas veja que a gente é herdeiro de algumas coisas. Você pode me perguntar, mas como é que pode, com um som musical, representar ideias? Nós temos isso na nossa cultura. Ou não? Quando a gente fala lá, alguém está lá longe, você fala, escuta, você vai hoje à tarde lá não sei onde, a pessoa não entende, faz o quê? É música, sabia? É uma sequência de 4 sons glissando músicos. Né? Essa musiquinha de 4 sons glissando ascendente, quer dizer o quê? Eu não entendi o que você falou. Música eficiente. Simples 4 sons que querem dizer tudo isso. Aí você repete, eu perguntei se você vai. A pessoa entende, ela faz o quê? Outra musiquinha. Os mesmos 4 sons agora descendentes tem um significado enorme. Agora sim eu entendi o que você falou. É disso que a gente está falando quando algumas culturas tinham nas suas músicas, na sua comunicação, antes de uma linguagem falada, complicada, música como auxílio na comunicação. E sabe, eles começaram a pensar uma coisa que me parece óbvio. Também essas culturas todas tinham divindades. Nenhum grupo cultural foi encontrado até hoje que não tenha alguma espécie de divindade. Música e divindade. Mas era muito comum que havia alguma música para se entender com essa divindade. Música que falava com a divindade ou as divindades, ou que falava pela divindade. Nós temos de entender música aqui de uma forma muito ampla, tá certo? Quando eu falo música, eu não estou falando uma sinfonia de Beethoven. Eu estou falando, por exemplo, né? Sons melódicos musicais. Né? E isso me parece muito, muito curioso, na verdade. A música, muitas vezes, antecedeu a linguagem complexa como auxílio na comunicação. E na comunicação com as divindades. Ora, se a música é um bom veículo na comunicação interpessoal, por que não pode ser um bom veículo com as divindades? Mas acontece que muito cedo foi se criando uma linguagem de falar entre as pessoas, musical, e outra de falar com as divindades. Por mais básico que seja o grupo cultural, eles discerniam uma coisa da outra. Veja que interessante, a gente tem vários relatos no Velho Testamento, por exemplo, de instrumentos que eram usados no dia a dia. E o povo de Israel gostava de festa, que era uma coisa, festa da lua nova, festa da lua cheia, festa da colheita, festa disso, tinha festa para chuchu, eu acho ótimo, né? E nessas festas tinha muita música, e tinham muitos sons instrumentais. A Bíblia descreve um número enorme de instrumentos musicais. O Velho Testamento é rico de informações, instrumentos de corda, há vários. 7, 8, 10 instrumentos de corda são descritos com uma certa frequência. Eles descrevem instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, de todas as famílias. Não é? E é curioso que diz assim, e as trombetas feitas de ouro estavam diante da arca e eram usados para servir ao Senhor. Tinha alguns instrumentos que eram usados só no templo e outros que eram usados fora do templo. E outros que não eram admitidos dentro do templo. Era muito rica, portanto, a comunicação e a escolha das músicas que se comunicava entre si e com as divindades. É muito curioso, então, que parece, quando a gente olha para isso tudo, que não dá muito para separar música e o divino para algumas culturas. O xamanismo, por exemplo, e a gente conhece isso de algumas tribos nossas indígenas aqui, né? Alguns grupos étnicos aqui do Brasil, cuja manifestação da divindade sempre acontece através de música.
É através de música que a divindade fala, não é? Ou escuta. Né? Quando o xamã fala com as divindades, ele fala através de música. Portanto, música e religião, qualquer religião, obviamente, música e culto, qualquer culto, parece estar sempre muito associado. Eu queria começar a pensar um pouco mais nos nossos cultos e pensar que muitas vezes, infelizmente, também no nosso meio não quer dizer essa igreja, mas no meio evangélico e na igreja presbiteriana, às vezes a música não é companheira da teologia. A gente tem a teologia e tem a música. Juntar as duas coisas não tem jeito. E acho que vocês conseguem imaginar algumas coisas que tenho sugerido. Por isso eu queria perguntar para você, para que será que serve música no culto? Me parece que essa é uma questão fundamental para a gente entender o que a gente vai dizer daqui a pouquinho. Para que música serve? Por que é que a gente fica tocando instrumentos musicais? Por que a gente fica cantando esse monte de coisa? Qual é a função da música no culto? É porque, às vezes, parece que teologia está versus contra a música, e não, ou a música está contra versus teologia. As duas não se conversam, não se entendem muito bem. E aí eu queria te perguntar uma coisa que me é muito cara ultimamente. É o que será que é culto? O que é o culto? Eu queria dizer para você a primeira coisa, que quando eu me referi agora a culto, e vamos fazer por um tempinho, alguns minutos, eu estou pensando no culto comunitário. Isso é, no encontro da igreja com o seu Deus, não do indivíduo. Isso é, queria que a gente discutisse um pouquinho e pensasse um pouquinho no que acontece quando esse encontro tão especial, semanal ou algumas vezes na semana, se dá. Um momento completamente diferente, totalmente outro do dia a dia. Eu já queria dizer uma coisa aqui, espero não ofender ninguém, mas eu tenho ouvido muitas vezes alguns líderes terminado o culto, dizer assim, nosso culto terminou. Não, não terminou, porque ele continua agora da porta para fora. Discordo. O culto, o encontro da comunidade, da noiva com o cordeiro, né, da aliança, esse é um momento muito especial. E esse, sim, acaba quando isso se desfaz. Começa talvez um outro culto, uma outra vida diária, etc., que tem que ser também uma vida a serviço. Ok, isso eu concordo. Mas o culto, eu acho que a gente não enriquece, a gente esvazia o culto quando pensa isso, né? Tá? No seu trabalho, no seu dia, você andando na rua, dirigindo seu carro, tudo é culto. Desculpa, não é não. O culto comunitário é esse momento onde as pessoas se encontram para servir a Deus. É por isso que atitudes e atos que acontecem no seu culto individual, você com Deus, no seu quarto, na sua família, etc., são não talvez tão apropriados nesse momento da comunidade. Esse é o culto da comunidade. E essa é uma tradição muito antiga. Nos tempos do templo, no Velho Testamento, as pessoas levavam sacrifício para os seus pecados individuais. Ele achou que ele pisou na bola com algumas coisas diante de Deus, ele tinha uma lista de coisas que ele podia se fazer. Entre elas eram alguns tipos de sacrifício de animais, o que para nós pareceria uma coisa horrenda hoje, na verdade. Eu sempre digo isso, eu sempre ofendo algumas pessoas, mas o culto no templo, a cerimônia litúrgica no templo não era bonitinha, coisa nenhuma. Quando se matavam conjuntos de 300 bezerros e o sangue deles era espargido no altar, os sacerdotes ficavam com sangue até o joelho e caíam em cima desses porque se sentiam mal e eram levados para serem tratados por médicos que ficavam de plantão nos muros do templo. O sangue que jorrava era tanto que tinha uma espécie de sangueduto que levava do altar até a beirada da montanha, e o ribeiro de Cedrão que passava lá embaixo era alimentado por esse sangue. E os fazendeiros que moravam para baixo do rio tinham que pagar um imposto para o templo para ajudar, porque eles tinham a sua terra tão fertilizada por causa do sangue que produzia muito mais lá. Não era um culto bonitinho, mas era a prescrição do Senhor. O culto comunitário que se dava no templo também era havia um momento individual o tempo todo, o sacrifício individual. Havia alguns momentos de grande comunidade e havia um momento muito especial no qual uma vez por ano o rei e o sacerdote escolhiam
um animal e, simbolicamente, colocavam sobre ele o pecado da nação, não da nação, da nação, naquele ano, e soltavam esse bode no deserto para que ele ficasse e se perdesse no deserto, levando simbolicamente os pecados de toda a nação. Era um momento comunitário, de onde surge a expressão bode expiatório. Pois bem, quando eu disser do culto comunitário, eu estou dizendo do momento onde a igreja se encontra, onde os atos individuais são menos importantes do que os atos da comunidade, onde a linguagem individual dá lugar para a linguagem da comunidade. É esse culto que eu tenho me perguntado onde é que foi parar, ou onde nós estamos. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Velho Testamento, no livro de Isaías. Um texto super conhecido. Isaías 6. E o texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam, porém, por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, 2 os seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O texto é muito interessante, começa de uma forma muito interessante, começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias. Qual é a preocupação do escritor? Qual é a preocupação do autor do livro? Qual é a preocupação de Isaías? É datar historicamente o fato. Isso se fazia quando se escrevia um documento de algo verídico. Não era assim que eu estava sentado e eu resolvi escrever um poema. Isso não precisa ser datado. Mas quando se quer datar um fato, essa era uma cultura muito comum nos povos todos, das línguas semitas e até de outras línguas. Por exemplo, é comum na literatura egípcia, né, dizendo assim, no 5º ano do reinado de Ramsés II. Não é? Ou então os babilônios, no 3º ano de Nabucodonosor. Né? Era a preocupação de dar veracidade, uma espécie de um selo de qualidade. Tuf, isso aconteceu. Não é? Então, no ano da morte do rei Uzias, o autor do texto nos diz que ele teve uma experiência muito especial, que talvez nem ele soubesse explicar muito bem. Antes de tudo, precisa se dizer, não se trata de um culto aqui, na verdade, certo? Não se trata no culto comunitário, nada disso. Se trata de um encontro do autor com Deus. Um encontro diferente do dia a dia. E ele relata como foi esse encontro. Ele diz que ele viu meio que o céu se abrindo, e ele viu o próprio trono de Deus, e que seres celestiais estavam em torno do trono e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo. Está aí uma expressão muito apreciada, numericamente apreciado, é o número 3 da perfeição, o número da trindade, o número do círculo, do triângulo que cabe dentro do círculo. Tem muitas coisas bastante lindamente simbólicas no texto bíblico. Né? O círculo é perfeito, porque não tem começo nem fim, e dentro do círculo cabe o triângulo, por isso ele representa muitas vezes a trindade também, o círculo. Veja, no 3 vezes santos, né? O santo, 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 o número é perfeito, a santidade é perfeita, por repetida 3 vezes. Os serafins estavam por cima deles e clamavam uns para os outros. O texto continua: as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isso é, houve uma consequência daquele momento. Você podia me dizer, nesse momento do texto, o que está acontecendo a Deus? E quando eles estão clamando Santo, 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 o que é isso? Se a gente pensasse na nossa relação com Deus, o que quer dizer isso? Que momento é esse? Isso é um momento de louvor, de adoração. Está acontecendo, nesse momento da visão, um momento de louvor. Você pode tentar me dizer o que quer dizer a palavra louvar? Antes tem uma outra pergunta. Será que a palavra louvar é uma palavra de natalidade religiosa, cultica? Isso é uma palavra como santo, santificação, como Deus, ou é uma palavra que é usada fora do contexto do culto? A palavra louvar ou louvor. O que você acha?
Coragem. Todo mundo nasceu no século XXI aqui, é isso? Porque no século XX, especialmente lá para trás, era muito comum diplomas que o sujeito tirava 10, com louvor. Então, esse louvor, se louvor tivesse a ver com culto, o menino que tirou 10 com louvor tinha que tirar 10 e fazer um culto na frente dele, na hora de dar o diploma, é ou não é? Agora é o 10, agora é o louvor. Também a gente tem confundido, e esse é o meu ponto agora, confundido a palavra louvor com cantar, ou com fazer música. Sinto dizer uma coisa para vocês, não tem nada a ver uma coisa com outra. Pode ter, mas não tem por nascimento. Louvar quer dizer elogiar, falar bem de. Exaltação suprema de alguém que merece ser exaltado, elogiado. Portanto, 10 com louvor, o que é? O cara tirou 10 porque não tinha jeito de dar 11, nem 12, nem 13. É 10 cum lauda, vem o texto, era mais chique nos diplomas mais antigos, vinha assim em latim, cum lauda. E a palavra lauda, laudatio, o imperativo, quer dizer exatamente isso, louvar, que quer dizer elogiar. Era uma palavra, e tinha uma utilidade muito, muito antes da cultura romana, ou da cultura cristã, quando, por exemplo, na antiga Grécia, os corredores ganhavam nas corridas, nas Olimpíadas, né? Então, quando um sujeito desse ganhava uma corrida, ou seja lá o que for, tinha sempre de plantão um compositor para tecer uma ode laudatória ao vencedor, que começava quase sempre com vocativos. Ó, tu que venceste na corrida não sei das quantas, ó, tu que és mais rápido que o vento. E começa a elencar as virtudes do sujeito para que justifique a razão do elogio. Ó, tu que venceste aqui, ó, tu que outras vezes, ó, tu que não sei o quê, cheio de oses, né? E lá no fim, louvado seja por sua não sei o quê. Louvor não tem nada a ver com cantar, minha gente. Louvar é falar bem de, elogiar. Isso é, quando nós abrimos o texto e diz assim, no Salmo, o Senhor é o Criador da terra, blá, 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 isso é um texto, uma leitura de louvor. E quando a gente curva a cabeça e diz, Senhor, nós te adoramos porque Tu és o grande Deus, Tu não sei o quê, é uma oração de louvor. E quando a gente canta, eu creio, Senhor, cante, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso. Você não está louvando ninguém, você está com vergonha dos seus erros e das suas faltas. Esse hino não é de louvor. Você está cantando para Deus. Diz o quê? Senhor, eu creio nas tuas promessas. Eu já tive até muitas vitórias, porque eu creio nelas. Porém, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero eu faço. Por isso eu preciso de Ti. Isso não é louvor. Isso é uma confissão de culpa, de pecado, de falta de tudo, né? E o texto continua lindamente, é um dos livros mais bonitos que a gente tem de literatura musical religiosa brasileira, letra e música. Veja, acontece o quê? Acontece que, em alguns casos é pior, né? Você conhece que não se canta mais muito, mas se cantou muito uma época, estava no inário. Vamos nós trabalhar? Conhece isso? Vamos nós trabalhar. Vamos louvar a Deus com o hino Vamos nós trabalhar. Não é nem para louvar e nem a Deus. Ou você está falando isso para Deus? Pense. Eu quero tirar o microfone para Deus ouvir. Você está falando, Senhor, vamos trabalhar em cima porque o negócio está feio? Claro que não! Para quem que você está cantando Vamos nós trabalhar? É horizontal. É para cantar para os vizinhos, para você mesmo. Pessoal, vamos lá, porque assim não dá. Então, e é de louvor isso? Não, de exortação ao trabalho, de chamada para a comunidade, para o serviço. Não é nem de louvor, e muito menos a Deus, que você não se atreveria. Então, eu precisava dizer que não é só uma questão de capricho. Vai, tanto faz, vamos falar louvor e pronto. Quando a gente acha que louvar é música, a gente está esvaziando o louvor. E a música? Porque a música também louva, mas não só. A música louva, a música confessa, a música exorta. Depende do texto, depende do que vem junto e do contexto. Mas vamos continuar um pouquinho? Nós vimos aqui
que essa visão que Isaías teve, num momento muito especial, talvez mais que visão, começa com um ato de louvor, quando os entes celestiais dizem uns para os outros, santo, 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 grandes atributos de Deus. E clamavam uns para os outros, e houve uma reação física no local, né? Criou-se fumaça e houve um momento de muita significância. O texto continua dizendo assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que aconteceu? Isaías está vendo um quadro do qual ele não se acha digno. Então, você imagine, por favor, que o quadro que Isaías está vendo é a figurinha lá. É a igreja e o pai e criança. Muito bem. Isaías está vendo aquele quadro. Se a gente fosse colocar o Isaías, onde que ele ficaria ali naquele quadro? O que você me diz? A partir do que a gente leu agora. Ele ficaria aqui, perto da interrogação ali, mais ou menos, não é? Por quê? Porque ele está vendo o quadro e diz assim, ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio e os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Ele fala de um jeito como se ele não fizesse a mínima parte do quadro. Não faz mesmo. Tá certo? Ele não é digno de fazer parte do quadro. Ele está aqui embaixo, vendo uma coisa acontecer. Mas veja como é que o texto continua. E essa é a beleza do texto. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ele tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O que aconteceu então? Isaías está aqui no ponto de interrogação. Mas ele está vendo um momento muito especial. E ele, quando diz, ai de mim, porque eu não sou digno. O que é isso no nosso culto, eventualmente? Confissão de pecados. Ai de mim, eu não sou digno de fazer parte disso aí, por causa dos meus lábios. O que acontece como consequência disso? Uma figura de lá de dentro do quadro tira uma brasa, simbolicamente, e toca onde era o problema, meus lábios, né? Tocou os lábios e disse o que para Isaías? Isaías, você está perdoado, agora vem para cá. A partir desse momento, para onde o Isaías foi? Ele saiu do ponto de interrogação e ficou, pelo menos ali embaixo da igrejinha, fala a verdade. Já dentro do quadro. Por quê? Porque o texto continua assim. Depois disso, eu estou no verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que disse, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Nesse curto verso estão contidas duas ideias. A primeira parte do verso diz que, então, depois disto, ele ouviu a voz do Senhor. A palavra usada para esse então e consequência, depois disso, não é só na sequência como consequência, é uma palavra bastante rica. Então ela é na sequência, depois que isso aconteceu, mas também a partir desse momento e por causa disso, isso é, como ele confessou os pecados, a consequência foi que ele conseguiu ouvir a voz do Senhor. A gente pode entender, talvez, que se não tivesse passado por essa experiência do perdão, ele não teria conseguido ouvir a voz do Senhor, que faz um apelo, a quem enviarei, e ele então está apto a responder, conta comigo. Eu acho que você pode entender o que eu estou falando. Você deve conhecer pessoas, e eu conheço centenas de pessoas, que são especialistas no texto bíblico, leiam, conhecem a história do Velho Testamento, conhecem a história do Novo Testamento e não acreditam em Deus. Não é? Então, nós tínhamos um curso no Mackenzie, curso de Ciências da Religião, muito bonito o curso, por sinal, e tinha gente de todas as tendências religiosas, ateus, espíritas, evangélicos, e alguns deles, alguns dos melhores e mais brilhantes alunos eram fascinados pelo texto bíblico, mas tomavam isso como literatura. Liam o texto como liam Ulisses, por exemplo, e eram fascinados por Ulisses ou Grande Sertão Veredas, não é? O texto é fascinante, o período histórico é uma beleza, blá, 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 blá. Mas e aí? Bom, e aí nada, é literatura. Se não passar por esse momento catártico de confessar os seus pecados e passar pelo toque da brasa no seu lábio, o culto não vai acontecer. Tá bom, esse momento não é o culto. Mas acontece aqui um encontro do ser humano com Deus. Um confronto do ser humano com Deus. Parecido com o que aconteceu em muitos outros momentos da história bíblica. Parecido com o que aconteceu nos Salmos.
no texto, vários salmos, todos eles canções, não é? Hinos, cânticos, começam dizendo, bendize a minha alma ao Senhor, porque... E de repente diz, mas quem sou eu para estar falando isso? Aconteceu com Moisés, quando ele encontrou uma sarça que queimava, ele foi se aproximando, e o que foi que a sarça falou para ele? Tira a sandália do seu pé, porque o lugar aqui é sagrado. Isso é, o encontro com o divino gera consequências. Não importa se isso aconteceu numa visão, num fato real concreto, numa experiência, ou no momento de culto coletivo. O culto é coletivo, mas agora vem uma coisa impressionante. O culto é coletivo, mas a experiência da brasa nos lábios é individual. E essa experiência acontece quase sempre, e na liturgia, nos estudantes de liturgia, sim, como consequência do louvor. Muitas vezes, quem entende que o louvor é cantar, 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 tem dito, eu tenho ouvido isso algumas vezes, tem dito assim, quando a pessoa se refere ao louvor como, sei lá, 30 minutos de cânticos, por exemplo, né? Diz assim, eu gosto tanto do louvor, quando acaba, eu já posso até ir embora do culto. Eu digo, pode mesmo, porque o culto para você não aconteceu, né? A gente costuma dizer que louvar qualquer pessoa pode fazer, ou não pode. Você acha que qualquer pessoa pode louvar a Deus? Louvar no sentido de elogiar agora, né? Senão não valeu nada a primeira parte da conversa. Pode, claro que pode. O diabo fez isso com Jesus, não fez? Levou ele, lembra no deserto? Botou ele em cima do monte e falou, você é o cara. Filho de Deus, você pode qualquer coisa. Ele não falou bem assim, você é o cara. De repente ele falou, ele devia falar, Satanás deve falar, gente. Aí, transforma isso aqui tudo, você tem poder para isso. O que ele está fazendo com Jesus? Elogiando, louvando. Então, só que o que vai acontecer como consequência do louvor é o problema. Por quê? A consequência do louvor na liturgia, e isso muita gente discutiu, desde Lutero, depois Calvino, se confrontaram várias vezes com essa questão. O que se conclui é que o louvor verdadeiro, isso é, elogiar a Deus, é rememorar quem Ele é. Lembrar, trazer à memória, atualizar, lembrar-se outra vez, não é? É como mais ou menos o antigo Shema Israel Adonai Elohim, né? Lembra Israel, é falar isso 5 vezes por dia, né? É o tempo inteiro lembrar disso, e lembrando disso, e isso é louvar, lembrar dos atributos de Deus, você lembra que Ele é perfeito e você é tão perfeito, você lembra que Ele pode tudo e você não pode nada, não é? Você lembra que Ele é eterno e você é tão fugaz. Você lembra que Ele está em todos os lugares e a gente nem consegue dar conta da agenda do final de semana. E quando a gente reconhece isso outra vez, traz à mente, rememora, relembra e diz outra vez, quando a gente reconhece isso, quando a gente relembra quem Deus é, nós relembramos quem nós somos. E se isso acontece de fato, não só de blá blá blá, então se passa o que se passou aqui. A gente diz, ai de mim, estou fora. Eu queria fazer melhor, mas não consigo. E nesse momento, o culto, segunda parte, parte B, que é a que mais vai valer, começa. O louvor pode acabar no louvor, se a gente pensa que louvor é cantoria. Cantou, 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 e mesmo se for engrandecendo a Deus, bem escolhidos os textos. Mas se, a partir daí, não surtiu o efeito que esperas que aconteça na liturgia e no culto comunitário, isso é, não cai a sua ficha da comparação entre ele e você, o culto não necessariamente continua mesmo. O que é o culto? Primeiro, o culto é um encontro da comunidade com o seu Senhor. Há algumas regras. Esse próprio Senhor tem esse encontro exige algum respeito, alguma referência. E as coisas acontecem a partir desse encontro. E é por isso que o culto comunitário pensa na comunidade. Por isso, eu queria pensar que música e culto, ou música no culto, pode ter papéis importantes de ajudas em alguns momentos, inclusive na questão do louvor, em todas as partes do culto. Nós temos partes do culto de adoração, louvor a Deus, nós temos partes de confissão de pecados, nós temos partes de ouvir a palavra, de entender a palavra, de entregar-se, de reagir a ela, não é? E a música
ajuda em vários desses momentos do culto. Tecnicamente, eu não quero gastar muito tempo com isso, porque a gente não tem mais já muito tempo. A gente pode dizer que a música ocupa dois papéis grandes, dividido em dois grandes grupos de tipos de música no culto, que a gente chama de impressão e expressão. A gente chama de expressão a música que está preocupada com o texto e explica o texto, reflete o texto. Quando a música começa, você já sabe o que o texto vai dizer, mesmo que você nunca tenha ouvido. A música antecipa as ideias do texto. E música é muito boa nisso. Você já viu, não é à toa que existe um Oscar especial para trilha sonora em Hollywood, não é? Porque a música pode ajudar a convencer você de um monte de coisa e pode até antecipar situações. Não é? Eu não sei se você já teve experiência, mas tenta fazer. Sabe aquele filme de terror bem horroroso? Né? Apaga toda a luz lá e liga no filme de terror bem horrível. E quando vai aparecer o monstrão, tira o som da música. Tira, baixa 0. O monstro vai perder a graça. Você vai começar a ver defeito na máscara, né? Mas deixa a música, acaba com você, não é? A música referenda algumas imagens, dá veracidade para a imagem, e mexe tão poderosamente com as emoções que você embarca nessa. A música antecipa a situação. Você já imaginou? Pensa lá, um filme francês. Câmera parada, 10 minutos de um quadro, certo? Depois vai para outro, mas não, brincadeira. Enquadrado um corredor. Porta. Aí tem uma música tocando. Abriu esse quadro e começa uma música. Você olha, vai sair um palhaço, sei lá, por uma porta dessa aí, né? Uma criança correndo, sei lá. Mesma cena, mesmo enquadramento, mesma iluminação, puf. Uma música, violino, lá em cima, acorda mãe. Você fala, não vem coisa boa. Isso é música antecipando a cena. Música é tão eficiente como veículo de comunicação que ela pode justificar quando ele está acontecendo, como ele pode te preparar para ele. Você já sabe o que vem por causa da música. Lutero falou uma coisa muito interessante. Ele disse, música na igreja tem que ser tão eficiente e tem que andar tanto ao lado da teologia, tem que ser tão eficiente para revelar o texto que a contém, não é? o que ela contém, não é? O texto que foi destinado àquela música, que se alguém chegar na nossa comunidade e não entende nenhuma palavra da língua, ele tem que saber o que a gente está cantando. Músicos, isso não é muito fácil. Mas para Lutero, nenhuma outra música tem sentido se não for assim. Isso é, quando música revela o texto, ela cumpre o seu papel de expressão. Da expressão, ela exprime as ideias do texto. O segundo papel é a música de impressão. É um papel menos nobre, porque revelar o texto é um papel importantíssimo, mas não desimportante. Por exemplo, acontece frequentemente com a música instrumental pura que acontece, né? De repente a gente tem, não conheço a prática diária da igreja, mas nesse aspecto, mas de repente antes do culto, alguns minutos, alguém toca uma coisa que um prelúdio musical, uma coisa assim. Ela tem esse papel de impressão, de criar um ambiente, uma atmosfera própria. E música é boa nisso, como a gente acabou de falar. Ela prepara no mesmo corredor a saída de um palhaço e um desastre, não é? Então, sim, de fato, a música, para ocasiões diferentes, que induzem, preparam, é esse o papel de impressão. Que a música funciona independente de qualquer outra coisa. A música pura já funciona. Já a música de expressão é a música que é serva do texto. Outra expressão luterana. Música deve ser serva do texto. Vamos caminhar um pouquinho mais nessa direção. Olha aí, música de impressão, então, aquela música que tem o poder de mudar um certo ambiente. E, de fato, música pode tornar um ambiente reverente ou absolutamente informal. Pode preparar para a entrada de um picadeiro no circo, né? Como anunciar a entrada do rei, do Frederico II. Não é? E ele já te prepara para isso. Ou de um príncipe inglês, quando tem um solo, a nobreza inglesa vai entrar. Não é? Então a música antecipa, e a música faz isso só por seu poder de impressão. Esse poder mexe poderosamente com emoções. Música é uma soma de vários elementos, né? Ritmo, harmonia e melodia. Melodia é a sequência de sons.
né? E essa sequência de sons pode mexer muito poderosamente com nossas emoções. É o elemento que mais mexe com emoções. E pode fazer a gente chorar facilmente. Eu costumo dizer sempre, muitas vezes, e algumas pessoas se escandalizam, espero que você não, que é assim, se você me der um auditório disponível e me deixar escolher as músicas e conversar com ele, do tipo, feche os seus olhos, ou preste atenção no pulso do seu coração, ouve essa melodia concentradamente, e olha, faz isso, conta comigo. Metade do auditório está chorando se eu puder escolher a música. E aí é o seguinte, e agora que não pode sair ninguém antes de eu terminar essa frase, que eu vou dizer agora. Eu não preciso da ajuda do Espírito Santo para fazer um auditório chorar. Eu faço isso com música super bem. Mas, para fazer uma única pessoa lá dentro mudar de vida e ser nova criatura, música não consegue, só o Espírito Santo. Então, se o termômetro for o choro do povo, não é um bom termômetro. Não quer dizer que não seja autêntico, mas não é o melhor termômetro desse mundo. O melhor termômetro é o day after. Não é? O que aconteceu depois daquela toda? O fogo que pegou, viu a decisão, né? Eu tinha um tio que era um problema. Todo mundo tem um tio como esse que eu vou contar, né? Ele, durante a vida dele, que eu me lembro, ele tomou a decisão de mudar de vida pelo menos umas 15 vezes, que ele foi lá para frente e tudo, emocionadíssimo. Pois é, nem conto o fim da vida dele. Veja, música, portanto, de impressão é a música que ela tem esse papel de mexer com nossas emoções. E mexe muito poderosamente. Você pode até não se entregar para ela, mas se você se entregar, você embarca mesmo. E música certa, não é? Adolescente, nessa época de sérios conflitos emocionais, né? Chora mais. Diz assim, quando eu escuto aquela música eu choro tanto. Não tem nada a ver com a letra, tem a ver só com a melodia. Ela está dizendo assim, aquela sequência de notas musicais mexem poderosamente com minhas emoções. E atua, de fato, muito poderosamente. Agora, a música de expressão, como a gente estava dizendo, só revendo, é a música que é serva do texto, que quer representar o texto. Quando não há um bom casamento, é muito complicado. Eu vou te dar alguns exemplos. Espero que você não se ofenda se eu vou mexendo em algumas coisas que você gosta muito. Mas não tem problema. Veja, eu uso sempre o inário, porque se eu uso algumas das músicas novas, vão falar que eu estou botando defeito nas coisas que os moços fazem. Então, eu uso sempre o inário como exemplo de coisa ruim, de coisa boa também, tá bom? Tem uma música, por exemplo, que diz assim... Quando lá do céu, descendo para os seus, Jesus voltar, e o clamor de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia. Rapaz, que música você espera? No entanto, a música, se você ouvir sozinha, tocar do jeito certo, é... Circo. Música para entrar na brincadeira. Não é um bom casamento essa letra, essa música. Gente, não é que a música é ruim, que é feia, nada disso. É bonitinha, mas esse letra não combina com essa música. Você imagina se vem um cara que só fala tailandês aqui e começa a orquestra. Eu falo, opa, eu acho que é a hora das crianças entrarem, vai ter festa, vamos embora. Não, é quando lá do céu descendo para o céu voltar e dividir o mundo em dois grupos. Se Lutero ouvisse isso, ele tinha infarto, porque ele dizia, a música que não consegue representar o texto não pode aparecer no nosso culto. Tem outros exemplos bacanas, por exemplo, exemplos de adaptações. Normalmente a igreja faz adaptação. Eles cantam, quando lá do céu descendo para o céu, Jesus voltar, né? Bem lerdo e bem arrastado, porque aí conserta a música, mas o tempo certo não é esse. Então, aí, os especialistas em música falam, a igreja está cantando errado. Não, está cantando certo. Quem fez o casamento é que está cantando errado. Né? É que fez errado. Existem exemplos ótimos. Por exemplo, veja, quando você ouve essa melodia, pam, 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 o que você pensa? Isso é o quê? Que pique dá em você assim? Hã? Mais ou menos. Pode ser uma coisa, pode ser escatologia, pode ser... Que mais? Isso é triste ou é alegre? Mas uma alegria, não essa alegria, né? Consistente, pesado, maestosa, majestática, né? O texto original é muito antigo, talvez do século V depois de Cristo. E o texto diz assim, adeste fidelis lete triunfantes, vinde,
fiéis, caminhem alegres até Belém para encontrar aquele que nasceu. É bonito o texto. Combina com a música, não combina? Pam, pam, é uma marcha. Tam, pam, 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 pim, pam. Vinde caminhando a Belém. Maravilha. O casamento é bom, letra e música? Super. Acontece que algumas igrejas encontraram um outro texto que cabia nessa música, que dizia assim: ó vós que passais pela cruz do Calvário, podeis contemplar o Cristo pendurado vertendo sangue. Combina? Não combina. Não dá. Não dá liga letra e música. Não é música de expressão. E aí, o que a igreja sábia fazia? Ó vós que passais. Fazia bem trágico. O especialista fala, não, a igreja está errada. Não, a igreja está certa. Porque essa música aqui está errada para essa letra. Então, música de expressão é a música que sozinha conta o que a letra está dizendo. Muito bom. Alguns casos, então, a gente consegue fazer teologia com música. Música que é serva da teologia. E aí a gente se enquadra certinho com Lutero. Música que expressa o texto, não é? Quando tem um bom casamento, não é? A música, então, que acontece pela música, e música que referenda o texto. Quando isso acontece, melhor dos mundos. Veja, a gente tem uma história muito interessante da música na igreja, muito preocupada, né? Alguns reformadores foram muito preocupados com a música, um deles foi Gregório Magno. Gregório foi bispo de Roma no finalzinho do século VI, 580 e alguma coisa, e ficou até 611, ele foi bispo de Roma. Naquela época, o nome papado ainda não era muito bem usado, né? Eles eram os bispos colocados nos lugares importantes, metropolitas e etc., episcópolos. Muito bem, Gregório era um grande teólogo, tem muita literatura dele, bons textos teológicos, né? E ele, preocupado com o culto, a liturgia da igreja que estava em franco crescimento, né? Para você lembrar, os cristãos por um período foram perseguidos, até quando a partir do momento que acontece o incêndio de Roma com Nero, especialmente, começam as grandes perseguições, né? E isso termina meio abruptamente no ano 313, a partir daí, 313, 315, com o Edito de Milão, Constantino, que libera o culto e se torna cristão. Ele diz assim, agora o cristianismo é a religião oficial do Estado. Do dia para a noite, o cristianismo, que era quase uma seita, perseguida, se torna a religião do Estado. Você já imaginou a cena? Acho que a gente não consegue imaginar isso. Porque se a gente não consegue nem imaginar o que é o Império Romano naquela época. O Império Romano é tudo. Se você olhar o seu mapa, tudo, esquecendo nós aqui, né? Tudo é Império Romano, com exceção de algumas pontinhas à direita. O Império Romano foi o maior império que aconteceu, que aglutinou, por exemplo, tudo que era o Império Grego, né? E mais o lado de cá que não era grego. Juntou tudo, esse é o Império Romano. E você já imaginou? O Império Romano tinha seus deuses, heranças da tradição grega, blá, 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 prestavam cultos a um monte de divindade, místicas, tudo mais, e perseguiam os cristãos, e de repente, Constantino, que é o imperador, né, no século IV, aí ele diz assim, agora eu sou cristão, agora o império é cristão. Você já imaginou o que acontece? Agora pensa comigo. Imagina então o general 5 estrelas que está servindo do lado do imperador em Roma. Ele tem um amigo, general também 5 estrelas, lá na Núbia, para lá do Egito, perto do Egito. O que ele faz, o general que é amigo do outro? Liga para o outro e fala, amigo, o Constantino diz que ele é cristão agora. O que você vai fazer? O que o general fala lá? Fala para ele que eu também sou. Aí o primeiro general no telefone daqui fala, mas você sabe o que é isso? Ele fala, não faço ideia, mas sou. Então, não foi bem um crescimento do cristianismo, não sei se você entende onde eu quero chegar. Foi uma explosão. E aí virou uma bagunça total, ninguém sabia o que era ser cristão, mas todo mundo se dizia cristão. Embora continuasse com suas práticas, matando boi, pendurando gente, etc, etc, né? Matando criança, tudo certo. Mas agora é chamado cristãos, porque o imperador disse que cristianismo é chamado. Então, o próprio imperador começa a ficar preocupado de dizer o que é ser cristão. Ele convoca alguns encontros. O pessoal da teologia sabe muito bem que o mais importante foi o de Nicéia, um pouquinho mais tarde, 325, né? O chamado Concílio de Nicéia. Em 325, veja que o Edito de Milão é 313, quando ele dá liberdade de culto, quando ele se torna cristão, né? 313, 325. Ele mesmo convocou um grande concílio para discutir o quê? O que é ser cristão. Saem documentos importantes nesse encontro, que demorou alguns anos.
Vieram os principais intelectuais, o próprio Constantino esteve presente na abertura, e várias vezes, e aí, de repente, saem alguns textos importantes. É desse concílio que nasce, por exemplo, a expressão glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é hoje e sempre. A Trindade, a afirmação da Trindade. É nesse mesmo concílio que nasce o credo apostólico. Vai ficar pronto em Constantinopla, né, no próximo concílio, por isso que a gente chama de niceno-constantinopolitano. E aí, então, o credo niceno é o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso é de 325, minha gente. Escrita por quê? Para que o Império Romano soubesse o que é ser cristão. Porque isso é uma súmula, um resumo do que é ser cristão. Ser cristão é o quê? É crer em Deus, que é o Pai, que criou o céu e a terra, criando o seu Filho. É um resuminho do que é ser cristão. E isso foi gestado naquele período para explicar o que é ser cristão, para um império monstruoso que se tornou cristão. Pois esse império era tão grande e era preciso unificar tudo isso, porque era uma bagunça. Cada um fazia culto do jeito que queria, do jeito que sempre fez. 200 anos mais tarde, então, 300, o nosso amigo Gregório Magno, Gregório I, tem outros Gregórios papas na história, né? Mas esse é o primeirão, Gregório Magno. O Gregório fica preocupado com liturgia. Ele diz assim, a gente só será uma igreja quando a gente tiver o mesmo culto. Olha que cara sabido. Eu fico preocupado com as nossas igrejas. Presbiterianas, se tem irmãos de outra denominação, estou falando só com nós, presbiterianos. Porque a nossa igreja tem todos os extremos. Tem gente de um culto absolutamente sóbrio, até os clerical, todo mundo sei o quê, e gente que rola estrebucha no chão. Tem? Então, eu ando muito preocupado com o que está acontecendo na nossa igreja. Então, por isso que eu disse lá no começo, que eu acho que o problema não é a música no culto, é o culto. A gente precisa, outra vez, voltar a perguntar o que é o culto. Gregório estava preocupado exatamente com o culto. Ele disse, repito, o culto é a identidade da igreja. Mostra para mim como é a liturgia da sua igreja, que eu vou dizer qual é a identidade dela. Qual é a ênfase dela de fato? Mostra o culto e ela se revela. É isso que Gregório fez. E a primeira preocupação, criar uma linguagem musical apropriada para o culto. Nasce com ele o chamado canto gregoriano, em homenagem a ele, que você provavelmente, todo mundo sabe o que é canto gregoriano, não sabe? Aquela cantada por monges, etc., não é? E que está tendo um revival, um renascimento. É muito interessante isso. Se, por um lado, as pessoas estão ansiosamente buscando novidades, coisas assim, mirabolescas, gente que estrebucha, milagre que acontece, toma água encanada de não sei onde, água benzida por não sei quem, pedrinha que veio do Monte Sinai, e não sei mais o que, roupa que você leva e que passa assim e dá sorte. Tudo que você pode imaginar. Por outro lado, há uma necessidade de volta às origens. O Mosteiro de São Bento, de São Paulo, fazia uma missa por mês em gregoriano, em latim. Uma por mês. Não lembro, acho que era o quarto domingo do mês. Então, se você queria ver como era, assim, você vai lá. Começou a acontecer um fenômeno. Lotava, depois de um tempo, a catedral para essa missa, e nas outras, o de sempre, vaziozinho, metade. O que eles começaram a fazer? Tem todo domingo, agora a música gregoriana, lota todo domingo. As pessoas ansiosamente querem voltar a coisas que aparentemente perderam. Isso é incrível. Né? Pois bem, o gregoriano nasce, portanto, num movimento que nasce com Gregório Magno. O que ele queria? Uma música que unificasse o seu rebanho. Se todo mundo tiver o mesmo culto, cantar a mesma música, nós somos a mesma igreja. Enquanto isso não acontecer, não somos. Gregório, tá? Não sou eu, mas assino embaixo. O coral gregoriano é sempre em latim, cantado a uma única voz, os textos são sempre as partes da liturgia. É cantado sempre pelo clérigo e cheio de melismas. O que é melisma, músicos? Melisma. É voltinha. Melisma é um monte de nota numa sílaba só. Quando a gente canta glória, isso é um melisma na palavra gló. Então, numa sílaba só, um monte de nota. O gregoriano é muito melismático. A expressão que começa a cerimônia religiosa, a missa latina, é Kyrie eleison, Christe eleison. Tem compaixão de nós, a divindade, tem compaixão Cristo. Kyrie eleison. Imagine um Kyrie eleison que era cantado, começava assim. Eu estou no Ki só. Vai ter Ki, Ri, Le, In, Som, Cris, Te, Le, I, 3 vezes essa soma. Se prepare.
Tá certo? Depois veio o Glória. O Glória dos anjos, né? Glória. Aí vem o Santos, 3 vezes Santos. Esse diz isso que a gente acabou de ler. Santo, 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 não. Kyrie, Glória, Santos. Credo inteiro, fazia parte, obrigatoriamente. Credo in unum Deum, Patrem Onipotentem, Factorem Caeli et Terra. Haja sílaba e haja gregoriano, né? Demorava 3 horas, mais ou menos, não é? Então, mas, o que acontece? Isso é melisma, um monte de voltinhas, cantado sempre pelo clero. Não era um cântico da comunidade. Não era um cântico laico do povo, era o clero que cantava. As pessoas ouviam, respeitosamente, em pé. Ok, não tem acompanhamento instrumental, sempre a capela. A capela é sem acompanhamento instrumental, né? Você sabe que quem popularizou, atualizou a expressão a capela, que antes só os músicos conheciam, foi o grande animador de povo chamado Faustão? No domínio da sua vasta cultura musical, ele usa frequentemente a capela, já viu? Faz uma capela aí, não é? De vez em quando eu vejo ele falar, acho divertido. Faz uma capela aí. Né? Ele aprendeu isso e gostou tanto que ele usa barbaridade. Que nem jogador de futebol com panturrilha. Ou como eles gostam da palavra panturrilha, porque é chique também. Você vai ter, já que você tem que ter problema, tem no panturrilha, não vai ter no tendão de não sei o quê. Né? Ok, bom, mas isso já é outra história. Vamos lá. Então, é sempre cantado pelo clero, muito longo, cheio de voltinha, não tem acompanhamento instrumental nenhum. Esse é o gregoriano, tá certo? Muito bom. Essa é a notação quadrática, muito moderna, agora eu tenho que correr. Então, a música era condicionada. Tinha muita música no culto romano, mas era condicionado à missa, às partes da missa, etc, etc. Agora, os pais da igreja tinham uma preocupação muito grande com a música. E eu não tenho mais muito tempo, pretendo terminar o mais possível dentro do horário, mas eu queria chamar a sua atenção do que o Agostinho, chamado Santo Agostinho, disse na sua mais importante literatura, talvez, ou mais conhecida pelo menos, as Confissões, né? As Confissões de Santo Agostinho. Lá no livro 10, ele fala uma coisa sobre música, que está pequenininho, talvez, ali, mas acho que dá para ler, né? Contudo, quando me lembro das minhas lágrimas que derramei perante os cânticos dos guardiões primórdios, bom, antes de ler o texto, você precisa talvez se lembrar que Santo Agostinho teve uma vida pregressa muito ruim, né? Ele foi uma pessoa realmente completamente fora do esquadro, não é? E teve uma conversão muito, muito simbólica e muito importante, muito efetiva, e se transformou realmente numa outra criatura, né? E ele diz, logo depois, ele relembra de um momento da vida dele, logo depois da conversão dele, quando estava muito quente tudo, né? Ele diz, olha lá, contudo, quando me lembro das minhas lágrimas, quando eu chorava, quando eu ouvia os cânticos na igreja, no início da minha recuperação, no início da minha conversão. E quando agora eu me comovo, não com o canto, não com as notas musicais, mas com as coisas que canto, com o conteúdo, com a letra, quando elas são cantadas com uma voz clara, etc., etc., reconheço o novo valor, a grande utilidade dessa prática. E aí continua. Assim, eu fico entre o perigo do prazer e a experiência salutar da música, e inclino-me, apesar de ainda não ter definido a minha opinião, a aprovar o costume de cantar na igreja, a fim de que afirme dos prazeres ouvidos, todavia, quando me acontece que a música me comova mais do que as palavras, confesso que peco, de forma a merecer castigo, e então preferia não ouvir cantar. A última frase nos interessa, porque isso aí é Lutero puro. Lutero fala, se a música não for apropriada para o texto, não revelar o texto, melhor não cantar. Olha, ó. Que ele está falando. Se a música ela estiver lá só para me emocionar e fazer chorar, prefiro que não cante. Olha que coisa. Não posso falar porque não vai dar tempo. Lutero, algumas expressões importantes para nós. Lutero diz que a música, primeiramente, é um donum divinum et excelentíssimo. Eu queria falar com os teólogos um pouquinho agora, porque isso talvez seja importante. Até porque eu suponho que os teólogos daqui sejam calvinistas. Só eu sou mais luterano. Brincadeira. Eu falo isso lá no JMC, viu? Aqui não vou falar isso. Então, veja. Lutero disse, música é um dom divino excelentíssimo. Ele diz, é uma dádiva de Deus. Para os teólogos, esse é um ponto que difere muito o pensamento de Lutero e Calvino em relação à música. Lutero acha
que, por ter estudado filosofia há bastante tempo, ele entende que a música é uma espécie daquilo que os filósofos da época de Sócrates chamou de éon. É uma centelha da divindade para os filósofos de plantão. Um éon é aquilo que voou na criação, né, da divindade e chegou ao ser humano. O ser humano tem esse éon da divindade, essa centelha da divindade dentro dele. Para Lutero, música é isso. É literalmente uma coisa que Deus enfiou no ser humano. Não é uma dádiva no sentido de ser um dom. Não sei se entende a profundidade disso, né? Mas isso é um conceito muito importante para entender o pensamento de Lutero. É uma parte da divindade que está dentro do ser humano. Para Lutero, música é isso. Para Calvino, é uma arte. Para Calvino, é a melhor, é a mais importante das artes. Ele, aliás, não admite as outras artes, né? Ele não admite pintura, escultura, etc. Mas música, sim, no culto. Então, os dois respeitam muito música, mas para Lutero, música é uma parte da divindade, é uma dádiva que Deus pôs dentro do homem. Por isso, ele acha que outro presente de Deus à humanidade é a palavra de Deus. Por isso, ele entende que música e palavra de Deus devem andar sempre juntas. Né? É a forma simples como ele resolve a questão da música no culto. Calvino fica um pouquinho mais complicado. Mas Lutero entende que ela só tem valor quando ela revela a palavra de Deus. Nesse caso, música se faz teologia, não é? Música é teologia, na verdade, né? Então, Lutero só entende que a música vale se ela, de fato, for parte do texto. Ela tem que enfatizar o ensino. É por isso que, diferente do canto gregoriano, não é mais cantado por monges, é cantado pelo povo. Não é mais em latim, é na língua local. Não é mais cheio de melismas, ela é silábica, para a gente entender bem o texto. O texto não é mais parte da cerimônia, o texto é de louvor, de edificação, de entrega, de confissão, tudo mais. Né? A música é funcional, e ela, no culto, cumpre esse papel. Esse é o manuscrito do Castelo Forte, de Lutero, né? Essa é a mão de Lutero, com correções, inclusive, no texto. Né? E é para entender a música de Lutero. O que o texto diz? Infelizmente, a gente só conhece o Castelo Forte de Lutero. Ele escreveu 64 hinos. Não é? Textos, corais, era chamado na época. E Lutero disse, uma grande fortaleza é nosso Deus. Né? Ele é uma arma que pode ser sempre usada. Lá pelas tantas ele diz assim, se temos de perder família, bens, mulher, o texto original diz mulher mesmo, não é? Se temos de perder família, bens, mulher, se a morte enfim chegar, vamos morrer na miséria, mas com ele reinaremos. Nada de teologia de prosperidade na cabeça de Lutero, né? Teologia pura, real, verdadeira, que a igreja precisa ser ensinada, não está cantando abobrinha. Me preocupo com o que a gente canta com as crianças. Será que o que a gente canta com as crianças hoje é algo que, daqui 10, 20 anos, queira Deus que não, mas fora da igreja, se um dia se lembrarem da música, e vão se lembrar, porque música traz texto de volta, elas vão poder repensar a sua circunstância, ou vão achar, que bobagem cantava quando eu era, né? Então, o que será que nossas crianças estão cantando? Muito bem. Minha gente, há diferenças importantes no coral luterano e no coral gregoriano. A maior delas é que Lutero entende que a música é serva do texto e que ela tem um lugar no culto que não pode ser tirado de jeito nenhum. O coral alemão é música de expressão, acima de tudo. É música para expressar o texto. Ela é serva do texto. Ela não existe só por ela. Ela não tem valor sozinha. Ela tem valor enquanto ela revelar o texto. Música que revela o texto, essa tem sentido. Eu vou terminar, porque eu sei que eu não tenho mais tempo, mas eu queria só contar uma experiência. Teve uma época, o Jair talvez se recorde, acho que eu não fazia mais crítica de liturgia quando você estava, né? Teve uma época que os alunos tinham aulas lá no seminário, onde já estudou, no JMC em São Paulo, eu dava aula para meus seminaristas, e uma coisa que a gente fazia era, eles faziam os cultos, né? E eu os ajudava, eles vinham e me perguntavam as questões litúrgicas, que música escolher para cada hora e tudo mais, né? E então, uma vez eu me lembro de uma cena interessante, o seminarista veio bem jovenzinho, primeiro ano, e ele queria ir para a igreja dele fazer uma... Então ele veio e falou, professor, o senhor pode me ajudar? Claro, professor. Então é o seguinte, olha, eu fiz aqui eu queria pôr um hino. Que hino eu ponho? Eu falei, por que você quer pôr um hino aí, nesse lugar? Falei, porque teve uma oração e teve uma leitura, então eu queria, para descansar um pouco, pôr uma música. Eu falei, põe parabéns a você. Aí ele olhou para mim assustado e falei, parabéns a você? Ele falou. Falei, põe parabéns a você, vai dar certo. Não é só para descansar? Eles estão sentados esse tempo, põe parabéns a você, levantam, parabéns. Aí senta, você continua. Aí caiu a ficha dele, lógico, né? Falei, se a razão dessa música aí for para descansar, pode ser qualquer uma, não precisa nem se me perguntar.
né? Mas se foi porque você quer uma música que vai ter uma conexão com o que aconteceu, ou que vai preparar o que virá, ou que vai referendar, até repetindo um texto que foi lido, de repente, se ela estiver completamente presa às palavras que foram ou que virão, ou as palavras que serão proferidas e lidas e até explicadas pelo pastor, né, pelo oficiante, então tem que ser uma específica. Só cabe uma. Também não cabe 3, só cabe uma. Eu sempre disse, de repente cabe só uma estrofe de um hino. E não é pecado cantar só uma estrofe. Então, teve lá no JMC, eu tinha essa briga também com alguns professores de liturgia. O hino não pode de jeito nenhum ser dividido. O texto bíblico pode, já notou? Você pode ler só um verso, até falar só sobre um verso, mas o hinário não pode. O hinário é mais sagrado que o texto bíblico? Qual é? Por que eu não posso só cantar uma estrofe? Por que eu não posso cantar a terceira estrofe? Você já viu? Isso acontece, aqui não acontece, mas lá na minha igreja acontecia. Culto de semana, às vezes era uma pessoa que era convidada a fazer assim, um culto, dirigir e tal, e escolher as músicas. E acontecia muito de improviso. O sujeito pega o hinário e faz xilep, 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 vamos cantar o hino 221. Aí ele dá uma viradinha na página assim e fala, primeira, segunda e última. O que aconteceu? Ele não tinha escolhido a música, o hino, ele falou na hora, um que ele foi vendo, um que ele lembrou, esse aqui eu conheço. Quando ele virou a página, tinha 5 estrofes. Ele falou, meu Deus, vai ficar muito comprido esse negócio. Então, vamos cantar a primeira, segunda e última. Quando ele falou isso, ele me deixa claro que ele não faz nem ideia do que diz a terceira estrofe. E nem a segunda e nem a última. Ele sabe mal é mal o começo da primeira. Agora, você já pensou se o cara diz assim, vamos cantar o hino 220, apenas a terceira estrofe. Quer dizer que ele sabe exatamente o que a terceira estrofe diz. E aquela matava a pau, né? Paf! É essa que precisa ali. Por que não? Meus irmãos, como se sabe, eu poderia ficar conversando até amanhã cedo sobre esse tema, mas vocês não querem, nem eu. Foi um prazer estar com vocês.